trabalhar com ervilhas. Não foi isso? E essas ervilhas, elas são ervilhas do tipo piso sativo, são ervilhas que têm características facilmente identificáveis, têm fácil cultivo, e Mendel realizou uma média, até chegar nas suas conclusões, de cerca de 27 mil cruzamentos. Então, é muita coisa. Para cada uma das 7 características escolhidas por ele, ele realizou todos os cruzamentos para confirmar todos os resultados obtidos no trabalho dele, para ver se esses resultados eles se repetiam, certo? Aí nós vimos na nossa aula como foi que Mendel ele realizou esses cruzamentos e o que foi que aconteceu. Então, no final da nossa aula passada, nós vimos o quê? Nós vimos que Mendel, ele lá no monastério, para estudar as características, para saber como é que essas características, elas eram repassadas, né, dos pais para os filhos, como é que essa herança, ela acontecia, Mendel fez o seguinte, ele pegou lá, né, tinha uma geração lá que ele chamou de geração parental. Essa geração parental nós também chamamos de geração P. Não foi isso que nós vimos na última aula? Aí, essa geração parental, Mendel tinha o quê? Mendel tinha aqui, nessa geração parental, ele tinha ervilhas verdes, que ele cruzou com ervilhas amarelas. E desse cruzamento de ervilhas verdes com ervilhas amarelas, Mendel obteve uma geração que ele chamou de geração filial 1, ou geração F1. Nessa geração F1, que foi que apareceu aqui para Mendel, quando ele fez o cruzamento de ervilhas verdes com ervilhas amarelas, nessa geração F1, ele obteve uma geração de 100% de ervilhas amarelas. E ele ficou com a pulga atrás da orelha, porque ele não conseguia entender, porque se ele estava cruzando verde com amarelo, ele obteve aqui 100% de ervilhas amarelas. Aí, o que foi que Mendel fez? Ele decidiu fazer aqui a autofecundação de F1. Não foi isso? Aqui, autofecundação de F1. Lembra, gente, que quando a gente fala aqui de autofecundação, eu vou estar cruzando F1 com ele mesmo. Então, nesse caso aqui, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar cruzando minhas ervilhas amarelas com elas mesmas. Então, aqui, ó, ele pegou essas ervilhas amarelas e cruzou com elas mesmas. Do resultado desse cruzamento aqui, Mendel obteve uma geração que ele chamou de geração F2.
filial 2, ou geração F2. Não foi isso que aconteceu? E qual foi o resultado que Mendel obteve desse cruzamento aqui, quando ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas amarelas? Mendel obteve nessa geração F2 Mendel obteve aqui uma ervilha amarela, 2, 3. 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Para cada 3 amarelas, ele tinha uma verde. E foi aí que ele ficou mais ainda com a pulga atrás da orelha. Ele queria saber por quê. Quando ele estava cruzando 2 ervilhas amarelas, ele aparecia um resultado na geração F2 de 3 amarelas para uma verde. E ele também queria saber por que quando ele estava aqui cruzando verde com amarela, aparecia uma geração F1 com 100% de ervilhas amarelas. Certo? E Mendel, ele, naquela época, ele não tinha um conhecimento tão avançado como o conhecimento que se tem hoje. Mendel fez esses cruzamentos dele, esses estudos, em meados da década de 1860. Então, naquele tempo, o conhecimento relativo à genética, o conhecimento relativo à citologia e à citogenética era muito precário, não é como a gente conhece hoje. Mas Mendel, ele era um estudioso, era um observador. Então, Mendel analisou o quê? Essa geração parental aqui, gente, de ervilhas verdes com ervilhas amarelas, é uma geração que só vai ter indivíduos que chamavam de puros. Então, eu peguei uma ervilha verde pura e cruzei também com uma ervilha amarela, que era pura. Então, essa geração parental aqui, nós vamos dizer que é uma geração de indivíduos puros, que atualmente nós chamamos de homozigoto. Alusca, por que Mendel dizia que esses indivíduos eram puros ou homozigotos? Porque esses indivíduos aqui, eles se autopolinizavam, né? Como eu falei para vocês na aula passada, a ervilha é uma planta hermafrodita. Ela tem lá o carpelo e os estames, e com essas duas estruturas, masculina e feminina, ela consegue se autopolinizar. Ou seja, eu não preciso de 2 plantinhas de ervilha para que elas possam se reproduzir. Então, se ela faz autopolinização, nós dizemos que ela é uma planta pura. E, por ser pura, logo ela é homozigota. Então, aqui eu tenho uma ervilha verde homozigota. Se é homozigota, é porque ela tem os 2 alelos iguais. Não foi assim que nós vimos quando trabalhamos os conceitos de genética. Então, aqui, é uma planta homozigota, tem 2 alelos iguais. Aqui também essa ervilha amarela é uma ervilha pura, é uma ervilha homozigota, tem os alelos iguais, certo? Por quê? Porque passaram pelo processo de autopolinização. A ervilha aqui amarela também se autopolinizou, e se ela realizou autopolinização, só podiam surgir também ervilhas amarelas. Então, a partir aqui desse pressuposto, que em toda a geração parental dele, todos os indivíduos, eles eram puros, todos os indivíduos, eles eram homozigotos, certo? Tinha os 2 alelos lá iguais. Porém, o que foi que Mendel observou? Mas ele observou, quando ele fez essa autofecundação aqui de F1, que na geração F2 apareciam, para cada uma ervilha verde,
apareciam 3 ervilhas amarelas. E como ele fez esse cruzamento por várias vezes e para várias características, e essa proporção ela sempre se mantinha, Mendel chegou à seguinte conclusão: se o amarelo ele aparece na proporção aqui de 3:1, é porque o amarelo ele é uma característica dominante. É aquela característica que vai aparecer o quê, gente? Com maior expressividade. A ervilha verde, por aparecer só uma vez, nós dizemos que é uma característica recessiva. Se é uma característica recessiva, é porque ela vai aparecer numa menor expressividade. Lembra que nós trabalhamos o conceito de dominância e de recessividade? Pois bem, vamos voltar aqui para a geração parental. Uma vez Mendel sabendo que a ervilha verde aparecia em menor proporção, Mendel disse que essa ervilha ela era recessiva. E se é recessiva, a letrinha é minúscula, né? Aparece em menor expressividade. O amarelo, a ervilha amarela, ela aparece numa maior proporção, na proporção de 3:1. Logo, ela é uma ervilha que tem uma característica dominante, o dominante representado pela letra maiúscula, né? Assim. Então, aqui, gente, excessiva, azinho, e que a ervilha amarela, ela era dominante, representada aqui pelo alelo azão. Aí, Mendel não conseguia decifrar porque, quando ele fez esse cruzamento, dessa verde com essa amarelas. Porém, quando ele descobriu que o amarelo é dominante, ou o amarelo não é dominante, se o amarelo é dominante, ela vai mandar para aqui que alelo para essa ervilha? Se a gente recebe um alelo do pai e um da mãe. Essa ervilha amarela só podia receber aqui, ó, do amarelo, o azão. Não é isso? E aqui, a ervilha verde só podia mandar para essa ervilha daqui que alelo. O que ela tinha, que era azinho. Logo, todas essas ervilhas aqui, gente, da geração F1, eram ervilhas que tinham que genótipo. Eram ervilhas que tinham genótipo, gente, azão, porque receberam da ervilha amarela, e azinho, porque receberam da ervilha verde. Aí eu tenho aqui um genótipo, ó, para essa ervilha, azão, azinho. Lembra que a gente disse que quando aparece o alelo dominante, mesmo ele se manifestando em dose simples, ele ainda domina? Então, aqui, se eu tenho só um alelo dominante para o amarelo, que é o azão, é ele quem vai dominar. Se ele apareceu aqui, minha planta ela não tinha como ser de outra cor a não ser amarela. Por isso que Mendel obteve, na geração F1, 100% de ervilhas amarelas. Ele não obteve nessa geração F1 ervilhas verdes, certo? Aí, o que foi que Mendel fez? Dando continuidade. Ele pegou aqui, gente, essa geração F1 e fez autofecundação. Mas quem é a minha geração F1? Não é de ervilhas amarelas? Qual é o genótipo dessas minhas ervilhas amarelas que Mendel descobriu? Minhas ervilhas amarelas, elas são azão, azinho, azão, azinho. Quando Mendel fez esse cruzamento aqui, ele observou que para cada 3 ervilhas amarelas, eu tinha que ter uma ervilha verde. Aí ele chegou à seguinte conclusão, que esses alelos, eles tinham que se manifestar em quê?
em dose dupla. Eles não se manifestavam em dose simples, porque se eles se manifestassem em dose simples, aqui eu teria todas as minhas ervilhas amarelas, ou aqui eu teria que ter todas as minhas ervilhas verdes. Então, ele chegou à seguinte conclusão, que aqui, ó, eu tinha que ser manifestada em dose dupla. Então, eu era verde pura, azinho, azinho. Eu tinha que ter os dois alelos. Aqui eu era amarela, porque eu tinha que manifestar em dose dupla. Então, aqui eu era azão, azinho. E lá na frente, Mendel disse que eles se manifestavam aqui em dose dupla, na hora da formação dos gametas, e que eles se segregavam na hora da formação dos fatores. Que hoje nós conhecemos esses fatores como características, certo? Mendel, ele não sabia nada do que nós sabemos hoje, mas ele conseguiu deduzir, através de suas observações, que isso acontecia. Então, a gente tem aqui, ó, dentro da nossa célula, ó, um gene, azinho, que vai manifestar a cor da ervilha. Só que na hora da formação dos gametas, eles vão o quê? Se separar. Eles se separar. Ok? Mendel chegou a essas conclusões. Esse foi o experimento realizado em indivíduos puros homozigotos, sempre. Mendel chegou à conclusão aqui que na geração F1, quem são os indivíduos que estão aqui na geração F1? São os indivíduos que nós chamamos de híbridos, ou heterozigotos, porque tem lá dois alelos diferentes, né? Aqui, ó, o azão e o azinho. E a geração F2 também é formada por indivíduos heterozigotos, certo? Vamos ver aqui essa geração F2. Vamos fazer aqui o cruzamento, aliás, dessa geração F1, para ver como ele chegou no resultado da F2, certo? Vamos fazer assim. Aqui, gente, a gente tem, ó. A gente está trabalhando com plantas, mas eu vou ilustrar aqui com um ovo e um espermatozoide. Um espermatozoide, vamos supor que ele vem aqui carregando um azão e um azinho. Não é isso? Azão, azinho. Ó. E o óvulo aqui, ele vem carregando também, ó, um azão e um azinho. Certo? Aí aqui, gente, com a minha única possibilidade. Vamos supor que aqui, ó, vai entrar na minha célula esse azão. Vai entrar aqui. Do óvulo, ele vai mandar esse azinho. Lembrando, gente, que nós somos compostos, ó, nós recebemos metade da nossa carga genética do nosso pai, metade da nossa mãe.
Então, todas as nossas, nos espermatozoides, eles vão mandar essas informações, certo? E esse espermatozoide aqui tem a possibilidade de vir um asão, a possibilidade de vir um asinho. Esse óvulo tem a possibilidade de vir um asão, aqui de vir um asinho. Aqui, nesse caso dessa célula, ele veio um asão e um asinho, certo? Tá aqui dentro da minha célula. Ocorreu aqui a fecundação do óvulo com o espermatozoide, minha célula. Essa minha célula, ela é uma célula diploide. Ou seja, ela é uma célula 2N, porque ela tem 46 cromossomos. Tem lá 46 cromossomos, certo? Aí essa célula ela vai passar por todo o processo de divisão celular. Quando eu chego no final aqui de um período de divisão celular que eu chamo intérfase, ou no final da intérfase, eu vou ter a duplicação desses cromossomos. Esses meus cromossomos, eles vão ser duplicados. Bom. Aí eu vou ter uma célula. Bom. Com meu cromossomo azão, com meu alelo azão, ele duplicou, e eu vou ter uma outra célula com meu cromossomo, com meu alelo azinho, porque também duplicou. Essa duplicação vai acontecer aonde? Vai acontecer aqui no final da intérfase. Quando eu tenho meus cromossomos duplicados, gente, aí ele vai entrar numa fase de divisão celular, que é a meiose 1. O que é que acontece na meiose 1, gente? Na meiose 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Ocorre a separação de homólogos. Quem são esses cromossomos homólogos, Alusca? Eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos, mas quando chega na meiose, eles dois aqui, eles não podem ficar juntos, Eles têm que se separar. Aí eu vou ter uma célula lá, com o meu alelo azão. Vou ter outra aqui, com outro alelo azão. Eles se separam, certo? Com essa daqui acontece a mesma coisa quando chega na meiose. Eu vou ter uma célula lá com o meu alelo azinho. Vou ter aqui, outra célula com outro alelo azinho. E são esses alelos aqui que aleatoriamente vão entrar na nossa célula, né, para formar uma determinada característica. E foi isso que Mendel disse lá na sua primeira lei, quando ele disse que é a pureza dos gametas. Né? Os gametas, eles são puros porque eles se segregam, eles se separam. Eles se separam em que parte? Eles se separam aqui, na meiose 1, quando ocorre a separação desses cromossomos homólogos. Quando esses cromossomos homólogos eles se separam, eles vão entrar, se combinar aleatoriamente, para que possa formar uma determinada característica. E isso, Mendel, ele não sabia explicar. Então, eu vou ter aqui a possibilidade de ter um alelazão, pode ter outro alelazão, um alelazinho, outro alelazinho. Como é que eles vão se combinar? Aí, como eles se combinam, gente, você vai sempre fazer
a parte da genética que vocês não gostam, que são os cruzamentos. Vamos voltar aqui para a geração F2. Na geração F2, Mendel fez o cruzamento, a autopolinização de F1. Mas a gente já descobriu quem é F1. F1 é azão, azinho. Azão, azinho. Certo? Aí a gente viu aqui que quando essa célula, azão, azinho, ela passa pela meiose 1, ela vai formar que alelos? O alelazão e o alelazinho, que não podem ficar dentro da mesma célula. Aí a gente joga aqui dentro de um quadrado, que nós chamamos quadrado de Punnett. Certo? Aqui eu tenho minha ervilha amarela. Por que eu sei que é amarela? Porque o amarelo é dominante e ó, tá aqui. O dominante só precisa de um alelo para se manifestar. Eu sei que esses dois alelos, eles não podem ficar juntos no mesmo cromossomo. Eles têm que se separar, porque na meiose ocorre a separação de homólogos. Quando eles separam, eu tenho aqui duas possibilidades de gameta. Eu posso ter um gameta que vai carregar um alelo azão, e eu posso ter um gameta que vai carregar um alelo azinho. Não é isso? Aí eu vou dar para cá, ó. Eu posso ter aqui uma possibilidade de gameta azão, posso ter aqui um azinho para essa planta. Para essa outra aqui, eu posso ter, sei que tem que separar, porque na meiose ocorre a separação dos homólogos, e aqui eu vou ter como possibilidade de gameta quem também? Posso ter um gameta aqui azão, e aqui eu posso ter um gameta azinho. Certo? Então, aqui eu boto quem? Um azão, e aqui eu boto outro azinho. Aí agora a gente faz a parte que é o cruzamento genético, que é o que vocês vão fazer muito daqui para frente. Ó, eu combino azão com azão. Eu tenho aqui quem? Azão, azão. Se eu combino aqui azão com azinho, eu estou combinando quem? Azão, azinho. Se eu combino aqui azinho com azão, eu tenho azão, azinho. Se eu combino azinho com azinho, eu tenho aqui quem? Azinho, azinho. Não é isso? Esse é o que a gente chama quadrado de Punnett. É o quadrado que faz a separação dos gametas. Aqui, eu tenho essa primeira possibilidade aqui. Essa minha planta, ela vai ser amarela ou verde. Eu sei que a minha planta amarela, ela é dominante. Se é dominante, só de aparecer o azão, ela já vai ser amarela. E sei que a minha ervilha verde, ela é recessiva. Então, onde tiver azinho, ela vai ser verde. Então, gente, aqui eu tenho azão, azão. Se tem o azão, minha planta é o quê? Amarela. Aqui, azão, azinho. Opa, apareceu azão. Se apareceu azão é porque ela é amarela. Aqui, azão, azinho. Opa, apareceu azão. Eu sei que onde tem o azão, minha planta ela é amarela. Aqui, ó, azinho, azinho. Eu sei que o azinho, minha planta é o quê? Verde.
Aí vamos contar as probabilidades. Você tem aqui quantos resultados? 1, 2, 3, 4. De 4 possibilidades que você tem, quantas são amarelas? 1, 2, 3. Então, de 4 possibilidades, 3 são amarelas. E de 4 possibilidades, quantas são verdes? Uma verde. Então, Mendel chegou a esses resultados através disso aqui, ó. Não é a proporção de Mendel, ó, 3 amarelas para uma verde. Só que Mendel não sabia explicar isso, como era que isso acontecia, porque na época de Mendel, ele não conhecia a citologia. Mas se a gente fizer esse cruzamento, quando a gente fez esse cruzamento aqui, a gente chegou a esse mesmo resultado, que Mendel chegou de 3 ervilhas amarelas para uma verde. Só que Mendel ele não sabia explicar como era que isso aqui acontecia. E hoje nós sabemos que isso aqui acontece devido, gente, à meiose. Aqui você tem o espermatozoide. O espermatozoide ele tem 2 possibilidades, né, de alelos, mas essas 2 possibilidades só vai entrar uma no zigoto. Então, aqui, ele tinha o azão, azinho, a gente diz que entrou aqui o azão, o óvulo também tinha, ó, essa possibilidade de azão e azinho, entrou aqui no óvulo o azinho. Entrou aqui, aliás, formando o zigoto, o azinho, dentro desse zigoto. Essa é uma célula diploide, 46 cromossomos, e um par desses cromossomos é esse aqui. Essa célula vai passar por um período de intérfase, né, que é uma fase da divisão celular. É o período que a célula está se preparando para se dividir, como nós vimos lá quando trabalhamos divisão celular ano passado. No final da intérfase, os cromossomos eles vão ser duplicados. No final da intérfase, ó, eu tenho aqui meu cromossomo, ele foi duplicado, duplicou, eu fiquei com um cromossomo duplicado, aqui ele também duplicou. Quando esses cromossomos são duplicados, eles entram numa fase da divisão celular chamada meiose. Lembrando a vocês que a meiose, ela acontece apenas nas células sexuais, né? Não é isso? Aí temos a meiose 1 e a meiose 2. Porém, para nós o que interessa é essa meiose 1, porque é na meiose 1 que ocorre a separação dos cromossomos homólogos, e esses cromossomos homólogos, quando eles se separam, eles vão se separar para originar quem? Eles se separam para dar origem aos gametas. Então, aqui eu posso ter um espermatozoide azão, outro espermatozoide azão, azinho ou azinho. Eu tenho 2 possibilidades de gametas que podem entrar no meu espermatozoide, que é a possibilidade azão, a possibilidade azinho. A mesma coisa para o óvulo, já que nós estamos trabalhando com os mesmos alelos. Aí foi o que a gente fez aqui, ó. Separei as minhas possibilidades de gametas. Aqui eu poderia ter um gameta azão ou azinho, para entrar na minha célula. Ó, azão, azinho. Desse outro lado aqui, a mesma coisa. Possibilidade de gameta azão, possibilidade azinho. E depois que a gente separa as possibilidades de gameta, a gente vem aqui e faz esse cruzamento. Essa combinação. E dessa combinação, nós chegamos ao resultado esperado para uma determinada característica. Foi assim que Mendel trabalhou, foi assim que Mendel desenvolveu o seu trabalho, e foi assim que Mendel chegou a esse resultado aqui. Aí a gente fala na proporção
fenotípica. Fenótipo, né, aquele que a gente vê, é o que nós vemos mais a interação do meio ambiente. Então, nessa proporção fenotípica, eu tenho 3 verdes, 3 amarelas, para uma verde. Isso é a questão que eu ia perguntar a você, da proporção. Genotípica, que é o que está no genótipo, né, que está nos genes. Aí você vai dizer que eu vou ter essa proporção genotípica de 3/4 amarela, para 1/4 verde. Lembrando, o amarelo é azão, azinho, e o meu verde é azinho, azinho. Certo? Não se preocupem, gente, não fiquem assustados. No primeiro momento, vocês devem estar aí sem entender muita coisa, mas quando a gente trabalha com genética, é assim mesmo. A gente vai pegando o ritmo e vai conseguindo compreender melhor quando a gente vai resolvendo os exercícios, a gente vai exemplificando, vai resolvendo os exercícios, vai resolvendo os exemplos, aí vai dando certo. Não se assustem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão perguntando, a gente vai juntos resolvendo. Eu gravei a aula de hoje, vou postar lá no canalzinho do YouTube, porque se vocês quiserem, podem assistir novamente. Tá certo? No mais, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um cheiro para cada um.